Nossa mensagem de hoje tem como tema principal reaprendendo a viver de joelhos diante do Pai. Eu quero começar com uma frase que eu não sei se vocês já conhecem, se já viram essa frase em algum lugar. Quem vai depressa demais deixa a alma para trás. Quem vai depressa demais deixa a alma para trás. Vocês já ouviram essa frase? Hoje eu perguntei à tarde, no culto da tarde, no presencial, e as pessoas me disseram que não tinham ouvido ainda. Aqui no Sul, talvez é um pouco mais conhecido, porque é um ditado típico daqui. Essa frase entrou numa canção da dupla Cleiton e Cledir, que é uma dupla aqui do Rio Grande do Sul, canção chamada Roda de Chimarrão. Mas essa frase entrou na música porque é um ditado antigo dos índios guaranis que habitavam essa nossa terra aqui antes de nós. O significado do ditado ele é simples. Quer dizer que em meio à correria da vida, é muito fácil nós nos esquecermos do mais importante, daquilo que é da nossa essência, num certo sentido. Se corre tanto por uma formação melhor, por um trabalho melhor, para cuidar dos filhos da melhor maneira, a gente corre por um salário melhor, e existe o risco da gente se esquecer do que mais importa. E então a gente deixa, ou corre o risco de deixar a alma para trás. É importante a gente falar sobre isso porque a pandemia mudou o nosso ritmo e nos obrigou a parar muitas coisas. Muitas pessoas pararam. Lembra do ano passado? Agora vocês já estão retomando, mas tanta coisa parou e muita gente até foi parar dentro de um hospital. Não só em função da pandemia, mas em função de tantas coisas que acontecem. E nós estamos trabalhando aqui o tema reaprender a viver. E eu queria que você pensasse o que é que você talvez vinha esquecendo no meio das correrias diárias antes mesmo da pandemia. O que é que nós precisamos reaprender na nossa vida? Será que tem algo para a gente reaprender? Aprender de novo? O apóstolo Paulo fala de algo que atende a uma necessidade humana essencial e que a gente precisa reaprender. Porque facilmente ou a gente não percebe ou nós não admitimos. E essa necessidade humana essencial é o ato de parar, refletir e conversar com Deus em oração. Isso é essencial porque a gente não nasce com o desejo de estar na presença de Deus. O nosso desejo natural é construir deuses feitos por nós mesmos, a nossa imagem, a nossa semelhança, e viver em função desses deuses, que muitas vezes estão lá dentro do nosso coração. Só que a Bíblia conta que nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. E foi a escolha do ser humano que resultou no pecado e no distanciamento de Deus. Não distanciamento social, mas distanciamento de Deus. Por isso as palavras de Efésios 3, elas são tão importantes. Copiei isso na tela aqui para você ver. Por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus, com toda confiança. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai. Eu me ajoelho diante do Pai. Colocar-se de joelhos não era uma coisa muito comum entre os judeus. Eles tinham o costume de orar de pé nas sinagogas ou até nas praças, em público. Tem alguns exemplos de fariseus orando em pé com certo orgulho, julgando os outros. Jesus até criticou isso. Entre os apóstolos, os discípulos de Jesus, se percebe que eles passam a orar de joelhos, como um símbolo externo, visível, de se submeter à vontade do Senhor, de se submeter e adorar ao único Deus. Num trecho do Evangelho, Jesus faz uma pausa no que ele estava fazendo e fala com Deus em oração. Olha que interessante, Jesus, que tem todo o poder, ele pode tudo,
ele também percebe a necessidade de parar a correria do dia a dia e se achegar ao Pai do céu. Aquele trecho do Evangelho conta que Jesus e os discípulos vinham trabalhando bastante, quase que sem tempo para nada, porque muitas pessoas vinham até ele para pedir ajuda. E alguém até poderia dizer, bom, então vamos aproveitar, porque tem gente para ouvir, nós precisamos seguir pregando, anunciando, curando. A demanda é grande e a gente precisa trabalhar. Mas Jesus decide fazer pausas. E não são apenas pausas, mas pausas para orar. Por que será? Além de ser verdadeiro Deus, Jesus é também um verdadeiro homem. Ele é ser humano, só que ele é um ser humano perfeito, que vive em harmonia perfeita com o Pai. Por isso ele não esquece de parar o que está fazendo, de desacelerar e conversar com o Pai humildemente em oração. Ele não deixa que isso que é tão importante fique para trás. Falar com Deus faz bem para a alma. É uma canção que hoje à tarde nós cantamos. Hoje eu não encontrei ela gravada aqui para colocar para vocês. Mas vocês devem conhecer essa canção, né? Falar com Deus faz bem para a alma. Às vezes a gente leva a vida depressa demais. E aí a gente corre o risco de que a alma fique para trás. Quem nunca pensou assim, tá, hoje eu vou terminar essas tarefas que eu tenho pela frente, e aí sim eu vou dedicar um tempo para cuidar da alma. Aí eu vou dar uma lida na Bíblia, aí eu vou falar com Deus em oração. Eu estou falando isso porque eu já fiz muitas vezes. Só que de repente a gente percebe que o dia passou e só as coisas materiais ocuparam toda a nossa agenda, todo o nosso dia. Ou então quem nunca pensou, tá, eu preciso ouvir mais a palavra de Deus. Eu sei, mas o tempo vai passando, as correrias vão se somando. O fim de semana passa e ocupa a agenda com diferentes coisas e a gente percebe que não deu tempo, não sobrou tempo para ouvir o que Deus tem a dizer, para falar com Ele em oração, para colocar o coração de joelhos diante de Deus, colocar o coração de joelhos e deixar Deus ser Deus na sua vida. O apóstolo Paulo diz que ele se coloca de joelhos diante de Deus, e isso é um indício de uma vida de oração, de reconhecer Deus como verdadeiro Deus. Jesus, no meio de muitas atividades, ele faz pausas para falar com Deus. O não se colocar de joelhos pode acontecer, mesmo quando a gente reconhece a importância da palavra de Deus, mesmo quando a gente sabe que precisa da ajuda de Deus. Mas nós vivemos numa correria tão grande, preocupados demais com as coisas que passam, que às vezes a gente se pega vivendo como se não houvesse Deus. Certa vez ao perceber que as pessoas viviam assim, Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Parecido com esse ditado dos índios aqui, né? Quem anda depressa demais deixa a alma para trás. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo isso para mim, ele está dizendo isso para você. Mas ele fala isso não como alguém orgulhoso que aponta o dedo, como os fariseus faziam, ou como a gente muitas vezes faz. Cristo resgata aquilo que a gente às vezes deixa para trás na nossa correria da vida. Cristo nos resgata a alma. Na oração de Jesus, lá no jardim do Getsêmani, quando ele diz que a alma dele estava profundamente aflita, Jesus se coloca de joelhos e diz palavras que talvez vocês já tenham ouvido falar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Ele pediu que afastasse o sofrimento dele. Mas a oração dele continuou, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois de se colocar de joelhos, de falar com Deus, Jesus se levanta e realiza a vontade do Pai de salvar o mundo. Um mundo que merece ser salvo. Jesus sofre muito. Jesus morre na cruz. Mas Jesus não fica morto, ele vence a morte.
E o resultado disso é que tanto a tua alma quanto o teu corpo físico, que um dia vai ressuscitar, tudo isso foi resgatado. E agora, você tem o privilégio de também se colocar de joelhos diante do Pai. E de joelhos com coragem, como diz o texto da Bíblia. Aliás, ter coragem não significa arrogância. Arrogância em que se determina coisas para Deus. Eu quero que tu faça assim. Eu ordeno em o nome do Senhor Jesus. Não é esse tipo de coragem. Essa coragem significa que Jesus removeu aquilo que faria com que Deus nos rejeitasse. Jesus removeu aquilo que nos condena diante de Deus. E por isso você hoje pode chegar sem medo diante do Pai, confiante e humilde, para pedir o que precisa. Não só a atitude de Paulo, mas também o que ele pede em oração nos ajuda a reaprender a viver sem deixar a alma para trás. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela para vocês esse pedido. Acho que é esse. E peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. É interessante, né? É interessante que ao se colocar de joelhos, o pedido do apóstolo não é primeiramente com relação a coisas materiais. Não é em relação à prosperidade financeira de alguém ou dele mesmo. Mais interessante ainda é que o pedido de Paulo não é para que os cristãos, para que Deus removesse o sofrimento que aqueles cristãos estavam passando. Muitas vezes essa é a nossa oração, né? Senhor, me livra desse sofrimento. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Mas a oração do apóstolo é para que os cristãos se tornassem fortemente unidos com Cristo, espiritualmente fortes. O próprio Jesus também, ao nos ensinar a orar, ele inclui vários pedidos por bênçãos espirituais. Vocês já notaram isso? A oração do Pai Nosso, que a gente sempre diz de memória, sabe, de cor, ela tem apenas um pedido sobre as coisas materiais. Já se deu conta disso? É somente aquela parte onde a gente diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É só aquele. Tem outros 6 pedidos sobre bênçãos espirituais, mas as bênçãos materiais é só naquele momento. Resumido no pão de cada dia. E me dá hoje, só hoje. Amanhã é outro dia. Um dia de cada vez. O pão de cada dia e todos os demais pedidos são por coisas... Na verdade, o pão de cada dia é um pedido por bênçãos materiais. Todos os outros são por coisas espirituais. Santificar o nome de Deus, que venha o reino de Deus. A gente pede por perdão, por livramento de tentações. E o interessante é que ao pedirmos pelo pão de cada dia, a gente também trabalha, né? Não é assim? Nós nunca pedimos o pão na mesa e então vamos dormir até o meio-dia e deitar na rede o resto do dia, da tarde. Não, a gente pede o pão, mas nós vamos trabalhar para alcançar o pão. Não é assim com vocês? E por que a gente pensa nisso só nas bênçãos materiais e não nas espirituais? A gente poderia fazer o mesmo? De que maneira que nós somos feitos fortes em Cristo? Que nós nos tornamos espiritualmente fortes? É quando nós pedimos uma fé forte ou sabedoria para lidar com os problemas e depois podemos dormir até o meio-dia, não precisamos fazer mais nada, é só pedir e pronto? Se nós pedimos pelo bem espiritual dos nossos filhos, nós levamos os nossos filhos aonde a palavra é ensinada. Você consegue perceber isso? É preciso que nós ouçamos a palavra e recebamos a Santa Ceia, que são os meios pelos quais
o Pai nos entrega as bênçãos espirituais que nós pedimos. E isso é importante, porque estar unido a Cristo pela palavra é estar unido àquele que não deixou a nossa alma para trás. Por isso agora, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, quando as nossas agendas já começam a voltar ao normal, as correrias do dia a dia começam a exigir cada vez mais pressa e parece que as coisas estão ainda mais corridas do que antes da pandemia, você não precisa ser escravo da pressa e da preocupação só com as coisas materiais. Do que adianta entrar numa correria? Do que adianta ir depressa demais e deixar a alma para trás? Deus te chama para fazer pausas em meio à correria. Pausas para dizer para Deus, olha, eu e a minha família vamos primeiro cuidar do mais importante. E eu acredito que você já se deu conta do que é o mais importante. O mais importante de tudo é a vida eterna com Deus. É a comunhão com Jesus. Deus te chama a se colocar de joelhos diante do Pai em oração, nas horas de medo, naqueles momentos de angústia, de dor, de aflição. Às vezes a gente é obrigado a atravessar o vale da sombra da morte, como diz o Salmo 23. Mas aquele mesmo Salmo continua nos lembrando de que ainda que a gente passe por um vale escuro como a morte, Deus é o nosso pastor. Deus é o nosso pastor. Não é o pastor Marcos. Não é qualquer pessoa que falha, que erra. Deus nos cuida, Deus nos alimenta, Deus nos protege. Quem vai depressa demais, corre o risco de deixar a alma para trás. A nossa rotina, a nossa vida está aos poucos trazendo as suas correrias de sempre. Opções para fazer 1001 coisas vão surgir, se já não surgiram. Cada vez mais vai surgir. Mas Deus, o nosso Pai, Ele continua nos chamando a parar, a ouvir a sua voz, a sua orientação, a receber a paz de Deus na comunhão com Cristo, que nos dá força espiritual, que nos torna espiritualmente fortes. Por isso, eu convido a você a dobrar os joelhos do coração diante de Deus. Dobre os joelhos do seu coração diante de Deus. Reconheça quem você é e quem Deus é. E na próxima semana, o nosso tema vai continuar. Reaprendendo a viver, mas agora com as mãos estendidas ao Pai. Você, a sua família, seus amigos estão convidados para participar com a gente, seja virtual, presencial, da maneira como Deus nos permitir. Amém.